serei bastante breve para essa conversa, e nos interessa inicialmente aqui pensarmos sobre o movimento sofístico na Grécia Antiga. Tá? Nesse sentido, o que nos cabe pensar aqui para essa conversa é a estrutura pela qual o pensamento desse agrupamento social de pensadores, chamados sofísticos, ganharam e tiveram uma certa finalidade importante para a transformação dessa civilização, desse início do pensamento político na Grécia Antiga e da organização desse movimento dos sofistas nesse território da comunidade grega. Dando sequência a essa questão, nos cabe pensar aqui como é que o pensamento dos sofistas eram organizados, estruturados, direcionados para estruturar aí aquilo que nós vamos chamar de pensamento. Então, inicialmente, nós temos a perspectiva da dialética, o processo pelo qual o pensamento humano, a consciência humana, passará a trabalhar princípios reflexivos para entender, mediar, discutir, dialogar em torno de conceitos que são vistos inicialmente como uma perspectiva tradicional, uma perspectiva radicalizada, uma perspectiva estabelecida de uma forma absoluta e que, por meio da dialética, da oposição das ideias, a contradição desses princípios, há um movimento natural das coisas que vai gerando outros olhares, outros princípios, outras projeções, outras ideias, a partir daquela ideia que vai ser negada inicialmente. Tá? Isso é uma dialética, o processo pelo qual a ideia vai sendo remodelada. Por outro lado, nós temos a praxis, que se refere à estrutura prática de uma ação. Ou seja, existe uma teoria, os sofistas observavam essas teorias e buscavam entender por que essas teorias em determinadas comunidades eram alteradas nos padrões comportamentais. Por que numa determinada localidade essa teoria sobre, por exemplo, a ética era universalmente válida e no outro território ela não tinha a mesma finalidade, a mesma função, a mesma projeção como havia aí no território ateniense. Então, essas questões serviram de fundamentação para que os sofistas olhassem para essas perspectivas absolutizadas e reinventassem, criticassem e reestruturassem estratégias argumentativas, e que nós vamos ter aqui com o procedimento da persuasão e do convencimento. Essa é uma questão de suma importância como estratégia de estruturar um argumento, mas um argumento que, por vezes, ele se torna tendencioso, porque ele vai ter um fim, um encaminhamento para o convencimento. E nós vamos ver como é que os sofistas faziam e utilizavam desse procedimento para estabelecer essas verdades consideradas relativas pelos sofistas, é claro. Então, quem eram os sofistas? Eram considerados sábios desse território ateniense. Eram andarilhos, buscavam conhecer outras formas de relações sociais, quando, em meio às suas experiências de transição e deslocamento de territórios, eles passavam a observar que existiam outros modos, outros princípios, outros direcionamentos do pensamento. E isso mobilizou muito a teoria dos sofistas a destituir aquilo que os pré-socráticos fizeram lá atrás, em buscar conhecer o princípio originário de todas as coisas e também a sua natureza, a physis, como modelação desse pensamento social. E nesse sentido, é muito interessante pensarmos como que os sofistas, que não ocasionaram, não propuseram nenhum conhecimento científico, como os pré-socráticos, mas que eles se preocuparam com questões relativas à condição da humanidade, do ser humano, naquele contexto. Condições essas que tinham relações diretas com a ética, com o comportamento social, com a política, com a arte, com a língua, com a religião, como vai dizer aqui, com a educação. E aí eles tiveram um papel importantíssimo para poder entender não somente a ciência,
mas buscar entender o que está por trás de uma variação de ideias, um comportamento social e uma prática social em que esses sujeitos sociais, em meio às suas relações com outras culturas, começa a observar, compreender que existem também dentro desses outros universos outros padrões, outros modos, outras vertentes comportamentais que os sofistas chamarão isso mais à frente de um princípio relativista. Ah. E aí, uma grande questão que nos é interessante para essa conversa introdutória do pensamento sofístico na Grécia Antiga é entender o que é um sofisma, ou seja, um argumento, proferido em palavras, um discurso, uma ação discursiva em torno de uma comunidade, de um problema, de uma situação que vai, de fato, percorrer aí esse imaginário social, essa relação dessas pessoas nos seus contextos, e que, por vezes, a partir de um argumento sofístico, tá, de um sofisma, eu posso direcionar, tendencionar, demonstrar princípios que não são tão justificavelmente bons para esse território, mas que ele pode servir como um intuito de ludibriar a ideia, direcionar o pensamento para um outro lugar, motivar as pessoas a tomarem tal atitude, tal prática, tal ação dentro de um contexto social. Ok? Lembrando, essa é uma estratégia que percorre aquela discussão inicial de uma persuasão. Um sofisma, um argumento, ele se torna persuasivo porque ele tem como finalidade última o convencimento. Ok? E aí nós vamos ver as dimensões desses procedimentos sofísticos, né, em que os sofistas passaram a atuar efetivamente dentro do território ateniense. O primeiro deles se refere a essa discussão do desenvolvimento da democracia. Esse desenvolvimento da democracia, ele é gerado de uma forma interessante para esses sofistas, porque vai garantir com que em alguns espaços públicos, como por exemplo as praças públicas, assembleias e as discussões que os gregos mantinham nos seus espaços, vai permitir com que os sofistas consigam dialogar efetivamente com a comunidade aristocrática. E aí nós temos dois universos bastante complexos. A política aristocrática, por exemplo, discutindo justiça, discutindo as leis, a revisão de conceitos, a decisão de práticas em ações naquele contexto específico. Os sofistas observam esse fenômeno e passam a dialogar de uma forma plural, mostrando outros modos de pensar sobre a mesma questão que os sofistas apresentavam. Isso se torna interessante, porque é a partir de então que os sofistas irão, de fato, estabelecer finalidades reflexivas sobre aquelas ideias estabelecidas naqueles contextos como verdades absolutas. E é a partir daí que vai surgir um fenômeno bastante significativo nesse universo da comunidade sofista, que é o diálogo reconstruído, remodelado a partir desse percurso dialogal persuasivo, em colocar questões, destituir verdades, questionar essas verdades absolutas e demonstrar que existem outros modos de pensar, outras variações, outras caracterizações que de fato podem contribuir para esse discurso. Nessas estratégias discursivas, a persuasão era um meio bastante significativo para a modelação desse pensamento. Tá? Então, a persuasão servia de base fundamental e estrutural para todo e qualquer discurso, por meio da oratória e por meio da retórica. Vejam, a retórica, ela garante e estrutura essa minha capacidade reflexiva de persuadir os sujeitos sociais que estão, direto ou indiretamente, interligados nesse processo.
fazendo com que o meu discurso, persuasivamente falando, tenha uma finalidade, tenha uma utilidade, tenha um direcionamento, tenha uma finalidade. Então, essa questão proposta pelos sofistas ganhou uma dimensão bastante interessante nesse processo inicial da democracia ateniense. Tá? Por outro lado, uma outra dimensão desse pensamento dos sofistas é discutir efetivamente os princípios relativistas que compõem aquele ideário ético da civilização grega. Então, entendam, assim, uma das questões que os sofistas passavam a discutir era sobre o conceito de virtude. E, por outro lado, seria a ética algo a ser ensinado? Estabelecemos sobre o sujeito princípios que são relativistas. Os sofistas traziam em seus discursos, em suas projeções persuasivas, princípios do relativismo porque eles não acreditavam, de fato, que havia uma verdade absoluta. E também não acreditavam, de fato, que essa verdade absoluta poderia ser, de fato, propagada. Mas também eles não traziam contribuições para substituir essa verdade, a não ser pelo procedimento do ceticismo, que nós vamos ver mais à frente com dois grandes teóricos desse processo da filosofia sofística, que é o Gorgias e o Protágoras. Tá? Mas antes de chegarmos lá, nos cabe pensar aqui sobre esse processo do relativismo. Seria a ética um princípio relativo que mobiliza, constrói, modela o padrão comportamental de um grupo naquele contexto em específico e não naquele outro local, naquela outra época, naquela outra situação? E nós vamos começar a perceber que esses processos reflexivos da ética, num princípio relativista, pode alterar, pode modificar inúmeras questões correlacionadas ao comportamento social no espaço urbano. Vejam, uma verdade, eticamente falando, pode estar atrelada a um contexto, ok? A uma situação, a uma época, a uma experimentação, a uma relação com esse espaço, a uma modelação das coisas por meio de uma situação climática, de uma catástrofe, por exemplo. É aí que os sofistas vão ganhar uma certa dimensão de importância quando eles passam a relativizar o processo reflexivo do relativismo, demonstrando que não existe um princípio absoluto, uma verdade absoluta que possa, de fato, finalizar um argumento e definir esse argumento sobre um princípio absolutista, tá, de uma verdade. E aí, algumas críticas filosóficas em torno desse procedimento também filosófico, né, dos sofistas. Vejam, quando paramos para analisar um procedimento teórico do ceticismo sofístico, nós começamos a compreender inicialmente o que é o conhecimento para um sofista. Então, inicialmente, eles atrelam ao ceticismo absoluto, como Gorgias, nós já vamos falar sobre isso, a impossibilidade de não atingir de forma alguma um conhecimento absolutamente verdadeiro. O que temos, então, é apenas um saber, entre aspas, um princípio de verdade que se torna relativo. Relativo por inúmeras questões, pelo contexto social em que a gente está inserido, observamos o fenômeno, aplicamos essa teoria sofística, essa filosofia sofística, e compreendemos que é inviável propagarmos uma verdade sobre uma ótica de uma verdade absoluta. Porque as coisas alteram-se, modificam-se. E aí nós temos um fenômeno bem interessante entre os agrupamentos sociais que compõem esse universo dos sofistas, que é a possibilidade de eu desvincular por completo de um ceticismo absoluto, como está propondo aqui, e começar a pensar que existe, de fato, uma verdade subjetiva, um princípio reflexivo que eu, como sujeito social, posso, de fato, atribuir sentidos, verdades, noções e prenoções às coisas, sem dar credibilidade para aquele conhecimento verdadeiro.
como diziam os sofistas, né? Ao ensinar os seus discípulos, que não pode haver conhecimento verdadeiro, no sentido absoluto da palavra, mas só um conhecimento provável, uma possível observação, uma provável ideia, uma provável verdade, mas que pode ser contestada sobre inúmeras questões. Tá? E que, por vezes, essas verdades estabelecidas, criadas, pensadas, instauradas na realidade social, são nada mais nada menos que leis convencionais. E aí vem aquela questão, o que é uma convenção? É uma verdade? A verdade ela pode ser relativizada? Existe ou não uma verdade absoluta? Segundo os sofistas, não. O que existe são princípios convencionais estabelecidos na cultura, na tradição, na projeção social, na relação que o sujeito estabelece com o meio, e assim sucessivamente. Sujeitos responsáveis por essa tradição filosófica, Gorgias e Protágoras. Dois grandes representantes dessa teoria, dessa filosofia sofística, que vai trazer para nós contribuições até a atualidade sobre a construção e desconstrução de discursos. Então, comece a analisar, por exemplo, as campanhas publicitárias, as campanhas sociais instauradas para um fim específico, os discursos partidários, os discursos políticos, as representatividades que a mídia propaga em torno da ideia do consumo. Quando nós paramos para compreender o Gorgias, por exemplo, e passamos a buscar, né, a buscar o seu princípio filosófico, nós paramos e compreendemos que ele afirma um ceticismo absoluto. Para ele, é inviável atingirmos uma verdade absoluta. O que conseguimos são princípios, ideias, que vão sendo modeladas, que vão sendo construídas. E como ele vai dizer, como ele é o pai da retórica, o grande representante da retórica na história da filosofia, né, que há uma capacidade de usar a palavra e o discurso, e também de desfrutar a capacidade da sugestão e da persuasão, com fins próprios. Ou seja, não existe o bem e não existe o mal. Não existe o verdadeiro e não existe o falso. Porque nada existe. Nesse sentido, se nada existe, nada pode ser conhecido e nada pode ser também comunicável. É essa questão que eles vão chamar da negação por absoluto de uma verdade e que, por meio do discurso, por meio da relação, por meio dos princípios relativistas, é viável eu remodelar esse procedimento em torno da ideia primária que nós temos, né, de verdade. Por outro lado, um grande nome também, o Protágoras, que vai afirmar que o princípio do relativismo é nada mais, nada menos, a verdade pessoal do sujeito. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Todos os fatos, das coisas que são, das coisas que não são, e que modelam essa identidade social. E isso, para Protágoras, tem uma grande importância, porque é o sujeito, como medida de todas as coisas, estamos dizendo ali, quem atribui para si mesmo um princípio de verdade. Mas uma verdade que ela é extremamente pessoal, ou seja, subjetiva, ela é contextual, ela é de uma circunstância específica, é de uma época, é de um período, e ela não é mais universal como haviam pensado os grandes primeiros filósofos. Não existe, segundo Protágoras, uma verdade absoluta. Não há condições de afirmar que existe uma verdade absoluta. O que existem são percepções, relações, ideias que vão sendo modeladas pelo próprio sujeito. E é esse sujeito quem irá definir, quem irá propor, quem irá construir, quem irá modelar, quem irá discutir, quem irá desconstruir ou construir esses princípios de verdade. Tá? E antes de nós falarmos dessas pequenas conclusões, né, essas projeções filosóficas que esses teóricos vão abrir aí como um diálogo, é importante também nós pensarmos o seguinte: os sofistas, eles tiveram uma devida importância, inicialmente falando, na constituição dessa ideia de cidade, democraticamente falando, quando eles colocam em xeque as verdades estabelecidas e absolutizadas nos meios sociais. Quando isso acontece, eles vão deslocar por completo
o interesse da filosofia da natureza para aquilo que nós vamos entender no futuro, hoje, por exemplo, de antropologia, ou seja, um estudo voltado à ideia que se tem de ser humano, e não mais aqueles princípios filosóficos da physis que os pré-socráticos propuseram. Por outro lado, eles instauram um clima natural por propor, por meio das suas relações, contextos, suas imersões em outras culturas, uma condição legal, justificavelmente válida, que garante, de fato, a correlação de ideias. Então, eles vão percebendo, por que uma verdade instaurada aqui não pode ser instaurada num outro contexto, num outro espaço, numa outra região? O que é que vai mudar? É essa questão do relativismo, porque eles começam a perceber que o que é verdade no território ateniense pode não ser numa outra ilha. Então, essa questão, essa relação, esse vínculo com outros territórios faz com que os sofistas repensem suas teorias e demonstrem que, de fato, uma verdade não pode ser absolutizada. Criticam a religião, porque demonstram que o aspecto religioso parte de um pressuposto muito particular, muito subjetivo, e que o sujeito pode atribuir ou não um sentido a essa questão. Tá? Por outro lado também, eles realizam críticas severas ao conceito de verdade, como nós vimos aqui. Para eles não existe uma verdade absoluta, o que existe é o princípio do ceticismo, quando eu olho para as coisas, desnaturalizo as coisas, desmistifico as coisas, e começo a pensar de uma forma bastante subjetiva que essa questão, essa situação, esse problema, essa relação pode ser de fato pensada, discutida, dialogada e assim por diante. Por outro lado, destrói a imagem tradicional do homem, demonstram que existe de fato um princípio modelador de entender esse sujeito social, os mais variados espaços que compõem esse ser humano. Tá? A ideia de virtude é de suma importância para nós entendermos os sofistas, pois ela é quem irá garantir o princípio ou a modelação da ideia para a formação daquilo que eu vou ensinar, daquilo que eu vou propagar, daquilo que eu vou direcionar como um procedimento de desenvolvimento intelectivo. Eles são caracterizados como os mestres da virtude, os mestres da retórica, os mestres da persuasão. Ainda hoje, muitos teóricos partem de pressupostos sofísticos para estruturarem seus discursos e direcionarem seus modos de pensamento. E também não podemos esquecer, né, que essas modelações do pensamento que os sofistas propuseram são expressões efetivas, diretas e objetivas de uma crise da aristocracia e da ascensão das políticas das novas classes, ou seja, novos sujeitos podem participar, podem dialogar, podem refletir, podem indagar por meio desse processo da persuasão. A verdade, objetivamente falando, num amplo mais universal, não é válida, não é justificavelmente correta para os sofistas, porque ela pode ser questionada, ela pode ser indagada, ela pode ser representada sobre variadas formas. Exemplo, houve um contexto social chamado isolamento, ocasionado pela pandemia do Covid-19. Quantas e quantas questões atingiram efetivamente as nossas existências? Quantos e quantos discursos foram modelados para equiparar, organizar o comportamento social? Vejam, individualmente, nós, quando decidimos por uma ação, como vão dizer aqui o Protágoras, os filósofos sofistas, essa verdade ela é subjetiva, ela é individualizada, ela é entendida como um problema na sociedade. Então, o fato de eu utilizar máscaras, que eu vou me prevenir para prevenir também um outro e evitar com que toda uma aglomeração de problemas possam ser evidenciados a partir da minha irresponsabilidade, por exemplo, eu passo a assumir questões justificavelmente boas nesse contexto e a partir daquela ação, a partir daquela representação, a partir daquela necessidade instaurada pelo meio social que estou inserido.
Mas isso não significa que isso se torna absoluto. Isso se torna subjetivo, porque é o sujeito quem irá estabelecer para si o primado da verdade. Lembrando que essa verdade para os sofistas, ela nada mais é do que um princípio reflexivo extremamente relativizado a partir dos olhares, a partir dos contextos, a partir das situações, a partir das épocas, a partir de ações climáticas, por exemplo, que podem gerar uma variação comportamental e até mesmo mudança por completo dos princípios éticos que modelam uma sociedade. Ok? Vamos